Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por me receber aí. De antemão, quero deixar para você também a senha do canal. É @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer uma foto pequena do irmãozinho embaixo do seu celular. Você clica nela, vai abrir uma maiorzinha, você clica de novo, já abre os vídeos para você escolher aquilo que te interessar. Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a denominação nenhuma. O meu propósito é pregar o evangelho da graça, aquele que foi dado ao apóstolo Paulo, as epístolas paulinas. Esse é o que eu prego. E o meu propósito em si é, na medida do possível, abrir os versículos das epístolas paulinas para que você tenha um bom entendimento neles, tá? Porque estão todos em espírito, são espiritual. Então, tentar abrir eles na medida do possível, que fique melhor para você entender, para que você saiba, quem é Jesus, aonde está Jesus e o que ele pode fazer por você e para todo mundo. Eu pretendo ensinar isso para você, se ele nos permitir. Tudo bem, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Eu quero trazer você aqui em um versículo aqui da palavra do Senhor. Porque nós precisamos falar uma coisa ou outra, mas ter a palavra do Senhor em mão. Não podemos falar de nós mesmos, porque o homem é falho em tudo quanto você possa pensar, o homem é falho. Então, se nós falar de nós mesmos, o erro de errar é grande. E aí nós podemos ficar naquele ditado, né? Falando coisas de homem, não coisas de Deus. Nós precisamos falar as coisas de Deus, aquilo que está nos nossos limites, que podemos falar, qual o Senhor tem nos permitido que possamos falar. O meu propósito é que você, tá, tiver virado as costas para o Senhor Jesus, e você volte a reconhecer que Ele é o seu Criador, o meu e de todo mundo. Então, isso aí é que nós precisamos ter em mente. Quem é Jesus? Que é o mais importante, tá? E muitas vezes, Jesus está lá no céu, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo e o outro. Mas eu não sei, na verdade, aonde que está Jesus. Eu estou te falando para você, meu irmãozinho, não é por ignorância não, tá? Eu fiquei quase 16 anos no sistema, tá? E olha, eu não aprendi uma palavra daquilo que poderia me ser útil, vamos dizer assim, tá? Eu não aprendi. Então é por isso que eu estou fazendo a medida do possível, de acordo com o Senhor Jesus, que Ele permitir eu poder passar para vocês aquilo que eu aprendi, qual Ele me propôs para que eu pudesse saber e poder ensinar para vocês, tá? Esse é o meu objetivo, se o Senhor nos permitir, poder falar para vocês aquilo que está no Evangelho. Claro, sem fake news. Se tiver fake news, eu prometo que eu pretendo tirar ela para deixar bem claro para você que é fake news. Tem coisa que está. Eu já descobri 3 pontos que é fake news, tá? Então, isso também eu vou deixar claro também e passar para vocês também, tá? Sobre isso, quando você bater ali na Bíblia, que está o contrário, o texto está fora de contexto, algo foi colocado na boca de Jesus. Então, nós precisamos saber de tudo isso também, meus irmãozinhos, para que nós não podemos ir atrás de erro, não. Nós temos que ir atrás de Jesus, não atrás de erro, tá? E tendo toda a certeza do mundo que nós estamos atrás dele no caminho certo. É isso que eu estou aqui. Meu propósito é esse, tá? Pregar as coisas certas para que vocês possam entender e bem, tá? Aqui quero trazer você aqui no versículo da Bíblia, que ele diz assim, ó: mas nem tudo deram ouvido ao Evangelho.
E o pior que hoje continua desse mesmo jeito. Aqui foi Isaías que falou, mas continua até hoje desse jeito mesmo. Aí a pessoa você vai falar de evangelho, entra com qualquer outro tipo de papo no assunto, vira de costas, corta o que você está dizendo, não dando importância nenhuma no dono da vida e não dando importância nenhuma. Mas não é culpa daquela pessoa, é culpa que ele não foi ensinado. Aí fica difícil se ele não foi ensinado, como que eu vou condenar ele? A condenação tem que cair em cima de quem não ensinou, que era para ensinar e não ensinou. E nem que, por exemplo, aqui o Isaías falou que não deram ouvido à nossa pregação. Então aqui, mais ou menos para você entender, hoje não é diferente não, tá? Aqui o texto nosso está em Romanos 10 e o versículo é o 16. Ele diz assim, mas nem todo deram ouvido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Hoje é a mesma coisa, meus irmãozinhos. Se você pôr na balança, você vê que vamos dizer assim, o sistema, que a gente não pode citar nome, tá? O sistema só está pregando dízimos e oferta. Só isso, mais nada, nada, nada. E você está alegre, dizimando, oh, mas que benção. É isso aí. Lá no finalzinho do culto, mas é o Senhor Jesus, bem baixinho, para que quase você nem ouvir. Você acha que está certo ou errado? Está fazendo comércio do Evangelho. Isso é grave. O Senhor falou lá atrás que estava fazendo comércio do Evangelho, tá? Então, nós não podemos fazer isso de espécie nenhuma. Vender a palavra do Senhor não tem dinheiro nenhum no mundo que compra, tá? O nome de Jesus. Por quê? Mais na frente, quando passar por esse versículo, eu quero deixar bem claro para você. Jesus, ele derramou o seu espírito em toda a carne. Está lá no profeta Joel, no capítulo 2, e o verso 28. Você pode ir lá que ele derramou. E você foi quando? Foi a segunda vinda dele para Israel. Foi o juízo final para Israel, tá? O juízo final para Israel foi com o general Tito, e ali foi a segunda vinda do Senhor Jesus. Tá lá e está escrito, no Mateus 24 também está escrito, tá? Do versículo 29 ao 34. Só que o versículo 34 e 35 é que seria antes do 29, porque está fora de contexto. Ele é a profecia, ele está lá embaixo depois do cumprimento das profecias, tá? Então, ele é a profecia que Jesus fez, e foram colocados lá embaixo, no final, que seria, no final dos versículos, né? No 34, 35, que deveria ser o primeiro, antes do 29, porque ele é a profecia que Jesus disse que aquela geração não passaria sem acontecesse todas aquelas coisas. Aí quem que traduziu colocou ele lá embaixo, lá como você vai ler primeiro a profecia cumprida e depois lá à frente a profecia. Está fora de contexto, é fake news, tá? Esse é um deles. Já vou adiantando para você que se você vai até lá, você já fica velhaco. Na verdade, você tem que trazer o versículo 34 e 35 antes do versículo 29. Depois que você lê ele, você pode ler o 29, 30, 31, 32 e 33. Aí você vai ter um bom entendimento que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Foi a guerra dos hebreus, tá? Que foi o general Tito massacrou Jerusalém, tá? De Jerusalém só saiu dois tipos de gente, um morto e outro para a escravidão, tá? Só esses que saíram de lá, que foi o juízo final para Israel. Só que Deus já havia separado os seus ungidos de lá, antes disso acontecer. Tá certo, meu irmãozinho? Mais para frente eu deixo mais coisa mais clara, melhor para o seu entendimento, para que você fique afiadinho. O meu intuito é que você saiba quem é Jesus. O que Jesus pode fazer por mim? Onde que eu acho Jesus? Onde que ele se encontra? Isso aí, se você, no final que nós ouvir alguns vídeos, você falar, eu já entendi, eu tô super feliz só por
Se você diz que já entendeu, que sabia onde está Jesus, quem é Jesus? Porque Jesus, na verdade, é a nossa vida. Ele é Jesus, é o Espírito Santo que está em nós, tá? É a nossa vida. Você pode ir lá em Romanos 5, versículo 5, que ele diz: a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Quem é o amor de Deus? É a vida. Ele está em nossos corações, tá? Eu vou te adiantando que você, quando chegar lá, opa, o irmãozinho falou disso aqui, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.